Graças e paz a todos. Gostaria de meditar com vocês sobre o tema de missões, em meio à quarentena, em meio ao isolamento social. Gostaria de pensar, primeiramente com os irmãos, sobre o que é missões. A importância de se fazer missões se baseia na natureza divina por trás da palavra missão. O fazer missões não pode existir se os termos evangelizar e pastorear estiverem desassociados do significado da palavra missão. Fazer missões está relacionado a uma ordenança dada à igreja. Está relacionado a uma ordem que o próprio Cristo deu à igreja. No livro de Mateus, capítulo 28, do verso 18 a 20, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O propósito de missões é só um. O propósito por trás de fazer missões é único: glorificar o nome de Deus, fazer o nome de Deus conhecido. E esse propósito ele fica evidente através dessa ordenança de Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, e fazei discípulos de todas as nações. Se missões é, em suma, fazer discípulos de Cristo, não nossos discípulos, mas discípulos de Cristo. A palavra missão, ela está relacionada, alicerçada e arraigada a um único fim, que é tornar o nome de Deus bendito em todas as nações. E entendendo que essa ordem é dada a toda a igreja, eu e você fazemos parte dessa obra missionária. Eu e você também somos missionários, temos responsabilidade com essa missão, não podemos abandonar essa missão. Agora que entendemos que, em suma, o significado de fazer missões é produzir discípulos de Cristo, e que todos os remidos pelo sangue de Cristo Jesus fazem parte dessa missão, vamos adiante. Como fazer missões na quarentena? O isolamento social talvez seja uma novidade para mim e para você. Mas o isolamento não era uma novidade para o apóstolo Paulo. Leia comigo na segunda carta que Paulo envia a Timóteo, no capítulo 2, verso 8 e 9. Paulo diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Paulo estava sofrendo isolamento afetivo, isolamento social, isolamento em todos os âmbitos possíveis. Ele estava passando por privações, estava sofrendo. Mas antes de citar o seu sofrimento e as suas algemas, Paulo traz à memória de Timóteo o Senhor da missão, Jesus Cristo. E ele demonstra 3 características de Cristo aqui. Esse Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Depois ele diz que esse Jesus está ressuscitado. E essa palavra ressuscitado, ela tem 2 vertentes. Uma, que a morte de Cristo foi real. A morte desse Jesus foi real, mas que ele não se encontra mais entre os mortos. E depois Paulo nos diz sobre o descendente de Davi.
Quando Paulo cita que esse Jesus, o Nazareno, era o descendente de Davi, ele está dizendo que esse Jesus, ele é o Filho de Deus, o Rei da parte de Deus, ele é o cumprimento de toda a Escritura do Antigo Testamento. Nele se cumpre todas as coisas. Paulo, antes de falar das suas algemas, ele traz esperança para o povo. Ele traz esperança para Timóteo. Ele traz esperança para nós. E o interessante é que mesmo Paulo, isolado socialmente, ele usa de um meio para levar o evangelho aos outros. Porque ele diz que a palavra de Deus não está presa. Paulo, enquanto preso em Roma, em meados do primeiro século, escreveu 4 cartas, chamadas as Epístolas da Prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo usou das cartas como meio para a propagação do Evangelho. Enquanto estava preso, Paulo não se acovardou. Paulo não olhou para suas algemas. Paulo, ele pregou o Evangelho além das cadeias. Deus nos entregou vários meios para propagarmos o Evangelho. Na nossa geração, temos muitos meios para se levar o Evangelho ao outro. Use as redes sociais para propagar o Evangelho. Uma concepção que Paulo tinha está no livro, numa carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 1. Ele diz: por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Paulo não se considerava prisioneiro de Cristo, não se considerava prisioneiro de Roma, ele se considerava prisioneiro de Cristo. Isso muda toda a perspectiva. Qual é a sua perspectiva sobre o isolamento social, sobre o coronavírus? Qual é a sua perspectiva para o amanhã, a sua esperança para o amanhã? Paulo, ao escrever aqui nesta carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 1, que é prisioneiro de Cristo Jesus, ele está dizendo: a minha perspectiva para o amanhã é a melhor possível. A minha perspectiva para o amanhã é a glória de estar com o meu Cristo. Essa é a sua perspectiva? E se é a sua perspectiva, você tem usado os meios que Deus nos deu para propagar o Evangelho de Cristo? Ou tem se acovardado por detrás do isolamento social? Deus nos chama para sermos missionários, para evangelizarmos os de casa e os de fora de casa. Talvez a sua família agora seja o campo missionário, o seu campo missionário. Pregue a palavra aos de casa. Compartilhe o Evangelho através das mídias sociais. Quando Paulo declara que a palavra de Deus não está presa, ele está dizendo que a palavra não pode ser algemada. Existe um tempo mais oportuno do que hoje para se falar do Cristo, a esperança viva? A economia do mundo foi abalada. A saúde e os hospitais estão sobrecarregados. Os cientistas não conseguem trazer uma cura. Mas nós temos a cura para algo que vai além do coronavírus, que é o pecado. Devemos ministrar essa cura aos outros. Devemos levar essa cura aos outros. Leve o Evangelho. Pregue o Evangelho. Leia a Bíblia para alguém. Fortaleça os irmãos que estão fracos na fé. Paulo usa as cartas aqui. E hoje a gente tem celulares, mídias sociais, redes sociais. Leve o Evangelho de Cristo. Pregue a palavra de Cristo. Seja um missionário. Quando
os dois discípulos estavam no caminho de Emaús, Jesus aparece a eles. E aqueles discípulos tinham uma perspectiva ruim da cruz. Afinal, o rei deles havia morrido. O rei deles havia padecido naquela cruz. Mas Jesus, no livro de Lucas, capítulo 24, do verso 25 a 27, trouxe outra perspectiva para eles. Jesus diz assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em toda a Escritura. Jesus traz uma nova perspectiva da cruz. E essa nova perspectiva da cruz não anulou a morte de Cristo, mas trouxe uma esperança para além da morte. Esse é o nosso papel. Seja um missionário. Leve esperança em meio ao sofrimento e em meio a esse pânico que se alastra no coração de tantos irmãos. Pregue a palavra de Deus. Paulo usou as cartas, compartilhe vídeos evangélicos, faça ligações, leia a palavra de Deus para os seus filhos, evangelize os seus filhos, o seu chefe, os seus funcionários. Eles precisam dessa palavra. O mundo clama por esperança e nós, como Igreja de Cristo, vocacionado para levar essa palavra, como missionários, devemos pregar esse evangelho. Compartilhe Cristo com o outro. Não se esqueça dos nossos irmãos missionários no campo, que não deixaram o campo, mesmo mediante a tudo isso. Ore por missões, ore pelos missionários, contribua se você puder, mas não deixe de se portar como um missionário. Deus fez de seu filho um missionário. E ele enviou o seu filho para morrer na cruz, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Faça o mesmo. Compartilhe Cristo com o outro.